Pessoal, meu nome é Denilson e hoje a gente vai dar início à nossa introdução a funções, né, que faz parte da matéria de análise, que é uma matéria que lá na frente, quando os senhores estiverem, se já não estão, né, vendo cálculo 1, né, que é uma questão mais analítica, isso vai ser é uma boa base, é uma excelente base, né, que nós chamamos, né, em alguns lugares de pré-cálculo. É uma excelente base para o pessoal aí que tá iniciando os estudos aí nessa parte de análise, tudo bem? Então, a começar, né, sem maiores delongas, a gente enxergando os pré-requisitos para começar, né, a abordar funções, né, e tudo que compõe, a gente precisa ter uma noçãozinha básica de álgebra, né, e geometria plana. Além, né, da aritmética. Eu não coloquei aqui, mas vale ressaltar. Aritmética. Aritmética, operações com números, né? Álgebra básica é saber sobre conjuntos, né? Conjuntos, operações com letras, né? Números, equações, né? Expressões numéricas. E geometria plana é identificar os elementos básicos, né? As figuras básicas, os elementos, tudo que compõe a geometria de Euclides. Né? Então vamos começar. Antes de falar de função propriamente, a gente tem que ter definido na nossa cabeça o que é produto cartesiano e depois de produto cartesiano saber definir uma relação. Né? E começando por produto cartesiano, né? Produto cartesiano ele é definido nessa notação aqui, ó. Isso aqui a gente lê dessa forma: A cartesiano B, onde A e B são dois conjuntos com uma determinada quantidade de elementos que nós não sabemos quantas são. Né? A gente sabe quantas são, mas de uma forma limitada. Né? Dois conjuntos finitos. Então a gente define os elementos desse produto cartesiano, a gente define como um par ordenado, que nós chamamos aqui, né? Que são dois números separados por uma vírgula entre parênteses, onde o x é a abscissa e o y é ordenado. Né? E esse x é o representativo de um elemento do conjunto A e o y é um representativo de um elemento do conjunto B. Então ele é formado por todos. É, né? Muito importante a gente ter essa noção. Todos os pares ordenados x, y, ou seja, são todas as formas que eu posso relacionar dois elementos. Eu escolho um elemento do conjunto A, escolho um elemento do conjunto B e represento eles nessa notação. Então, se eu digo para vocês que um elemento tem o conjunto A tem P elementos e o conjunto B tem Q elementos, eu vou fazer todas as combinações possíveis de pares de elementos e vou representar como meu produto cartesiano, tudo bem? Então, quando a gente vai definir plano cartesiano nos reais, ou seja, quando a gente vai chamar os conjuntos, quando a gente chama os conjuntos A e B de real, conjunto dos reais, a gente fica com essa notação aqui, né? Vocês já devem ter visto, né? Que é R2 que nós chamamos, R ao quadrado, né? Que é justamente essa representação aqui, reais nos reais. Ou seja, eu vou ter o mesmo x e o mesmo y aqui, né? Mesmo par ordenado, só que ao invés de pertencer a A e B, eu chamando A e B, os conjuntos A e B de conjunto dos reais, né? Eu tenho essa representação aqui, né? Então, graficamente, como é que ficaria isso, né? A gente sabe que os números de elementos reais, né, nós chamamos de números reais, eles são infinitos, né? No nosso plano, eles são infinitos. Então a reta real ela tem infinitos números. E como é que nós representamos a relação entre uma reta real ou outra? Ou seja, eu tenho uma reta real aqui para cima e uma reta real para o lado. Né? Então essa reta real para o lado, ou seja, na horizontal, nós chamamos de eixo das abscissas, né? Que são representadas
né? Qualquer elemento nessa reta contido, ela tem a representação x e 0, né? Ou seja, está 0 na ordenada e x na abscissa. E temos a reta real vertical aqui, que nós chamamos de eixo das ordenadas, né? Que tem o representativo 0 e y. E quando esses dois eixos eles se cruzam, eles separam o plano, né, esse plano aqui, em quadrantes, né? Então nós vamos chamar aqui no sentido anti-horário o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto, tá bom? Então isso aí já é uma regra geral, tá bom? Eu sempre tenho que, quando existem problemas que às vezes fazem os senhores identificarem elementos, né, pontos em determinados quadrantes, e diz qual quadrante é, né? Então é muito importante que os senhores saibam aqui que no primeiro quadrante eu tenho uma abscissa positiva e uma ordenada também positiva, tá bom? Ou seja, por quê? Porque daqui do zero para frente, os números eles são positivos. Daqui do zero para cima, os números também são positivos. Aqui no segundo quadrante, eu tenho que as abscissas são negativas, mas as ordenadas são positivas, né? Aqui no terceiro, eu tenho que a ordenada, ou a abscissa, ela é negativa e a ordenada também. E aqui, a abscissa positiva e a ordenada negativa, né? Importante que os senhores tenham essa noção. Se o meu par ordenado, eu digo que ele é do primeiro quadrante, essas são as características de qualquer ponto, né, no primeiro quadrante, tá bom? Então isso vai ser útil para a resolução de questões, tá? Né, que nós vamos ver adiante. Uma observação. Se A e B são finitos, então o número de relações, né, o número de elementos do meu produto cartesiano, ele vai ser justamente o produto entre o número de elementos de A e o número de elementos de B. Aqui um exemplo básico, eu digo para os senhores que eu tenho 3 elementos em A e tenho 4 elementos em B. Então o número de relações possíveis é justamente o produto entre essas duas relações, né? Entre o número de elementos dos dois conjuntos. Então 3 vezes 4, eu tenho 12. Né? E para dar início, né, como nós já falamos de produto cartesiano, quando nós queremos falar de relação de uma maneira bem simples, né, a gente pode entender como se ela fosse uma limitação do meu produto cartesiano. Ou seja, eu tenho o eixo dos reais aqui, né, aqui representados, né, a abscissa real, eixo da abscissa real e eixo da ordenada real, e eu vou limitar, ou seja, eu vou pegar uma porção, né, dentro desse mundo de produto cartesiano e limitar, né? Então, eu posso limitar, eu posso criar relações de várias formas, né? E uma das formas que eu escolhi representar aqui, por exemplo, deixa eu escolher aqui, ó, os pares 1, 5, né, 1, 7 e 3, 8. Em vermelho, né? Relação vermelha. E aqui a azul, eu tenho 1, 10 e tenho 2, 5. Ou seja, se eu fosse calcular, por exemplo, o número de elementos de A cartesiano B, eu teria quantos pares, né? Não é NA vezes NB? Aqui eu teria 3 vezes 4, eu teria 12, né? Só que eu quis representar uma relação que de 3, ou seja, aqui quando eu falo 12, 12 elementos, eu me refiro a 12 pares, né? 12 pares ordenados. Então aqui, relações, eu quis representar, né, uma específica onde eu só escolhi 3 pares ordenados. E aqui nessa azul eu só escolhi 2. Né? Ou seja, são elementos, são
é um total de elementos menor, né? E quando eu quero descobrir o número de relações possíveis, né? Quando eu tenho 3 e 4 elementos, número total de relações possíveis, eu tenho que pegar o 2 e elevar ele ao número de elementos do A cartesiano B. Por quê? Porque aqui, se eu quisesse escolher uma relação de A em B, sabendo que eu tenho esses elementos, eu poderia criar uma relação aqui também, né, de um AB3 de um par só, né? Sei lá, 2, 8. Né? Ou seja, todas as combinações possíveis. Se a gente fizer, né, essa análise de combinação aí, a gente vai chegar, né, nesse número total de relações. De uma forma resumida, né, uma relação, né, é um subconjunto do produto cartesiano R2. Né? Tudo bem? Então é isso.